Salve galera da TV Fora do Eixo, Grafitão aqui na área mais uma vez para a gente poder falar do cenário dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada positiva, especialmente para o Atlético e também, por que não, para o Internacional. Você pode estar se perguntando, mas Grafite, o Internacional perdeu com um jogador a mais durante quase toda a partida para o modestíssimo Goiás. Mas a rodada foi positiva sim para o Colorado dos Pampas. Mas antes de a gente poder entrar no conteúdo deste vídeo, eu convido a você, claro, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você poder ficar por dentro de tudo, absolutamente tudo que acontece aqui na TV Fora do Eixo. Se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e fique por dentro de tudo que acontece. Ah, e claro, compartilhe nos seus grupinhos de WhatsApp, porque isso é sempre muito importante para poder divulgar o nosso trabalho. Bom, vamos para o conteúdo deste vídeo e principalmente o Atlético foi o principal, o time que conseguiu ter um benefício nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Galo que venceu a equipe do Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1, é certo, apesar do sufoco e de uma má atuação, mas a gente pode tirar alguns pontos positivos, como foi o caso da partidaça que fez o volante Alan Sovarino entrando e sendo muito importante, fez o gol da vitória da equipe do Atlético. Tivemos também a estreia do goleiro Everson, que foi um pedido constante do técnico Jorge Sampaoli, que estreou já nesse domingo diante da equipe do Red Bull Bragantino. Mas antes da gente, não analisando a partida em si do Atlético, vamos analisar o cenário do Campeonato Brasileiro, principalmente das equipes que estão ali na parte de cima da tabela. O Atlético foi o principal time nesta rodada, se a gente for olhar ali o grupo das equipes que estão na parte de cima, e o Atlético foi o principal beneficiado desta rodada do Brasileirão, e eu vou dizer por quê. E depois também vou dizer por que o Internacional também foi uma equipe que se não se deu bem igual o Atlético, mas tem por onde enxergar um ponto positivo nesta rodada do final de semana. Por que eu falo que o Atlético foi o time mais beneficiado nesta rodada do Brasileirão? Porque ele conseguiu uma vitória importante diante de um adversário que vai brigar na parte de cima, já tem brigado na parte de cima da tabela, que é o Red Bull Bragantino, e o Atlético seguiu à risca aquela velha máxima que eu sempre falo para vocês aqui. Quando você está num Campeonato Brasileiro de pontos corridos, está brigando na parte de cima da tabela e tem um grande objetivo, título do Brasileirão ou uma vaga para a Copa Libertadores, quando você se encontra, se depara com equipes da parte de baixo, pequenas ou médias equipes, você tem que passar por cima. E o Galo fez isso diante da equipe do Red Bull. Não passou por cima porque encontrou dificuldades, mas venceu e isso era o mais importante. E aí, olhando os outros concorrentes do Atlético, o São Paulo empatou fora de casa contra a equipe do Santos pelo placar de 2-2. Santos que havia derrotado a equipe do Atlético na última rodada, no último meio de semana. O Palmeiras também um forte concorrente, não só pelo título, mas também uma vaga da Copa Libertadores, já que o Palmeiras não vem apresentando um bom futebol desde o início da competição, mas está ali no bolo. O Palmeiras acabou empatando em casa contra a equipe do Sport, o Palmeiras que não fez o dever de casa, de passar por cima das pequenas e médias equipes deste Campeonato Brasileiro. O Sport que tem um time ruim e que com certeza vai brigar na parte de baixo da tabela, já está brigando na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Palmeiras que deu mole. Um outro time também que o Atlético tem visa como um concorrente direto na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e talvez seja o principal favorito ao título, o Flamengo, que perdeu para a boa equipe do Ceará, que ontem surpreendeu a todos e bateu a equipe do Flamengo 2-0, um resultado justíssimo para os comandados do técnico Guto Ferreira. Portanto, mais um e talvez o grande candidato ao título do Campeonato Brasileiro e que será concorrente direto juntamente com a equipe do Atlético, também perdeu na rodada. Portanto, uma rodada, um cenário altamente positivo para a equipe do Galo. A gente pode pegar também o Grêmio, que não está ali na parte de cima da tabela, mas é uma equipe forte que a gente sempre imagina que vai brigar pelo título ou por uma vaga para a próxima Copa Libertadores da América, e empatou em casa contra a equipe do Fortaleza, Grêmio que desperdiçou 2 pontos jogando na Arena Tricolor. E talvez o principal resultado para a equipe do Atlético foi a derrota do Internacional diante da equipe do Goiás. O Inter que, como eu disse, ficou cerca de 88 minutos
minutos da partida com um jogador a mais, já que o Goiás teve um jogador expulso logo no início da partida. Com 1 minuto de jogo, o Goiás teve um jogador a menos. Portanto, o Internacional que deu mole e perdeu uma chance de se desgarrar das equipes que estão ali embaixo, logo abaixo de seu próprio time. E por isso que eu falo que o Internacional também foi uma equipe beneficiada nessa rodada. Mesmo com uma derrota, ele viu praticamente todos os seus concorrentes ao título perdendo ou empatando, exceto o Atlético. E aí não preciso nem de repetir, né? Porque o Palmeiras empatou em casa, o São Paulo empatou fora de casa, o Grêmio empatou em casa, o Flamengo perdeu fora de casa. Portanto, o Inter, mesmo com uma derrota vexatória para a equipe do Goiás, tem algo a comemorar nesta rodada do Campeonato Brasileiro. E claro, o principal beneficiado foi a equipe do Atlético, que venceu, viu seus concorrentes perderem e conseguiu alcançar mais uma colocação no Campeonato Brasileiro. Galo, que neste momento é o vice-colocado, é o segundo colocado do Brasileirão, vice-líder, melhor dizendo. Gostou do vídeo? Deixa teu like, ative as notificações, se inscreva no nosso canal e compartilhe, claro, com os amigos. Grafitão tá saindo da área e eu volto em uma próxima oportunidade. Grande abraço!